O CRC, né, ele é um tipo de detecção, né, uma técnica de detecção de erros, que a ideia por detrás do CRC é a mesma que acontece quando você usa um bit de paridade, né, ou quando você usa bits de checksum, né, que é outra técnica, né, de verificação de erros. A ideia é o seguinte, a ideia é que você tem um conjunto de dados, aqui eu estou dizendo que esse conjunto de dados, essa sequência de bits, né, tem um tamanho de K, né, K bits, e aí você faz um cálculo em cima dessa sequência de bits para gerar uma outra sequência, né, que a gente chama de FCS, né, o FCS, deixa eu escrever aqui para vocês, acho que é frame check sequencing, se eu não me engano. Né, a sequência de checagem do frame. Né? O frame, porque a gente está falando aqui de camada de enlace, né? Quando nós nos referimos à camada de enlace, nós dizemos que a saída, né, da camada de enlace é um quadro de enlace. Esse quadro depois vai ser repassado para a camada física, que está abaixo da camada de enlace, para poder fazer a transformação dos dados em sinais, e esses sinais serem transmitidos por um meio físico de transmissão, né? Então, esse FCS é o que a gente chama que é a saída, né, dessa função, né, dessa transformação que nós fazemos em cima de um conjunto de dados, ok? Então, esse FCS é essa areazinha aqui que está rachurada aqui, tá? Que a gente anexa ao quadro, né, ao final do quadro. E o tamanho desse FCS, a gente diz que tem o tamanho n menos k. Por quê? Porque o tamanho final do quadro vai ter n bits, porque o quadro final ele vai ter o dado original que você quer transmitir, ou seja, os bits originais da mensagem, né, que foi segmentada lá em cima, né, porque a mensagem ela pode ser grande. Então, primeiro a gente tem que segmentar isso lá na camada de transporte, que está mais lá em cima, né? Então, quando ela vem descendo, essa mensagem, ela vem descendo em partes, né? Parte por parte. Então, uma das partes é esse data, que tem o tamanho kbits aqui, e aí o tamanho final do quadro tem tamanho n, tá? Então, n, né, ele engloba tanto o k como o FCS, né, que é de tamanho n menos k. Aí, beleza. Você transmite o quadro que tem a mensagem original, mais essa mensagem de redundância, que a gente chama, tá? São bits de redundância, e esses bits eles vão ser necessários para você fazer essa verificação de erros lá no receptor, né? Porque tudo isso aqui sai do transmissor, é transmitido por um meio físico, né? E chega no outro equipamento de rede, né? Que está ali vizinho a você, na camada de enlace, né? Então, chega lá um quadro, tá? Chega lá um quadro, mas esse quadro, ele pode, essa mensagem original que você enviou, o data, ele pode chegar um data linha, né? Um data, né? Tem um apóstrofozinho aqui, né? Esse data linha aqui, ele é uma mensagem que pode ser igual ou diferente do data original, né? E aí o que é que acontece? Qual é a coisa que a gente tem que fazer lá no receptor para detectar esse erro? A gente pega esse data linha, né, faz a mesma operação que a gente fez aqui no transmissor, né, para calcular aqui uma resposta, uma saída dessa função que a gente chama de E', né? E aí a gente vai comparar esse E' como saída dessa função com o FCS que nós recebemos, tá? Que veio aqui do transmissor, né? E se essa comparação, né, for igual, né, se os dois forem iguais, a gente considera que não houve erros na transmissão,
né, porque a entrada e a saída da função foi a mesma. Tá? Já se essa comparação aqui falhar, né, se der uma diferença, a gente conclui que houve erros nessa transmissão, ou seja, alguns bits, né, dessa mensagem data linha aqui, né, foram invertidos, de 0 para 1 ou de 1 para 0, ou seja, eles estão diferentes da sequência de bits original, tá certo? Então, essa é a visão geral de todas as técnicas de detecção de erros. E o CRC, por ser uma técnica desse tipo, né, ele vai fazer algo parecido, tá bom? A gente vai ter o cálculo de um FCS, que é uma sequência de bits que a gente vai anexar aqui ao final da sequência do quadro, né? E vai ter uma operação, né, que a gente vai fazer tanto no transmissor como no receptor. E essa operação que é feita no CRC, ela envolve uma aritmética de números binários, tá? Porque a gente está sempre envolvendo aqui a questão dos números, do sequência de bits, né? Os dados são digitais, são binários. E aí, essa aritmética de números binários vai envolver também, né, principalmente o cálculo de uma divisão, tá? De uma divisão de números binários. Então, no transmissor, você faz uma divisão de dois números binários, né? O dividendo, porque a divisão você tem três coisas, né, na divisão. Você tem o dividendo, que é aquele primeiro número que você, né, quer dividir. Tem o divisor, que é o segundo número, pelo qual você vai dividir o primeiro, né? Então, o dividendo, você pegar aqui uma fração, né? A dividido por B. Vamos dizer dessa forma aqui, né? O A, que é o numerador, ele é o dividendo. Você está dividindo pelo B, que é o denominador, que é o divisor, né? O resultado disso vai ser um quociente mais um resto. Ok? Todo mundo se lembra aí, né? Da matemática básica aí. Então, tudo isso aqui é envolvendo números binários, né? Então, o A é uma sequência de números binários, o B também vai ser, o Q e o R, ok? Então, no CRC, o que é que acontece? O A do CRC, né, vai ser essa mensagem de tamanho N que você criou, né? Juntando a... Não, desculpa, vai ser o data, tá? O A vai ser o data, que é a mensagem que você, né, vai querer transmitir, né? O B, que é o divisor, ele vai ser um número pré-determinado, né? É uma sequência, a gente chama de polinômio gerador, tá? O polinômio gerador, dependendo da técnica de CRC que você usa, ele varia, tá? Porque o CRC ele foi padronizado com alguns polinômios geradores, ou seja, dependendo do tamanho desse polinômio, quanto maior ele for, maior é a capacidade dele de detectar erros, tá certo? Isso vem lá da teoria matemática por detrás do CRC, tá? Então, você com polinômios mais longos, ou seja, com um grau do polinômio maior, você pode detectar mais tipos de erros nesse esquema aqui, tá? Então, o polinômio gerador ele tem um tamanho fixo, né? Ou seja, a sequência dele, né, tem um tamanho pré-determinado e isso é padronizado. Então, em um sistema de comunicação que você esteja utilizando o CRC, você tem que deixar determinado qual é o polinômio gerador que você está usando, ou seja, qual é o esquema de CRC que você está usando. O transmissor e o receptor eles têm que usar o mesmo esquema para eles poderem conversar. E aí você tem como resultado dessa divisão,
Você tem um quociente, que o quociente a gente não utiliza, né? Ele é meio que deixado de lado. E o resto da divisão ele tem um papel importante no CRC, porque esse resto, né, é quem vai ser o FCS. Tá? O FCS que você vai colocar aqui nessa parte final aqui do quadro é justamente o resto dessa divisão que você fez dos seus dados, do seu data, né, pelo polinômio gerador. Tá bom? Então, o resto ele tem um papel mais importante do que o quociente, no caso aqui. E aí, beleza, você formatou o seu quadro dessa forma, né? Você tem o data original, você colocou o FCS, que foi o resto aqui, tá? E você transmitiu tudo isso, tá? Quando você transmite, que isso tudo chega no receptor, você vai repetir a mesma operação de divisão de polinômios de novo. Você pode falar divisão de polinômios, ou pode falar divisão de sequências de bits, né? De sequências binárias. É a mesma coisa, é só duas formas de visualizar, tá? O livro do Stallings, ele fala das duas maneiras, né? Ele fala da forma visualizando como um polinômio gerador ou como uma sequência de bits. Mas aí, voltando, você tem agora que fazer de novo uma divisão, tá? Então, o esquema da divisão é de novo dessa forma aqui, tá? Mas o A agora vai diferenciar um pouco, porque o A que você vai fazer aqui no receptor, ele agora engloba a sequência inteira. Ele engloba tanto o data linha mais o FCS, então você considera que o A agora é tudo, tá certo? Você pega esse A, divide pelo mesmo B, pelo mesmo polinômio gerador que você tinha usado aqui, né, no transmissor, então o polinômio gerador ele não muda, ele permanece o mesmo no transmissor e no receptor. Você faz a divisão e também calcula o quociente e o resto, tá? E aí você vai ter que prestar atenção no resultado dessa divisão, você vai olhar para o resto e vai ver. Se o resto der zero, tá? O CRC, ele conclui que não houve erros na transmissão, tá? Porque você está dividindo uma sequência binária que chegou, né? Pelo que foi, cuja composição dessa sequência binária tem lá uma partezinha do FCS, que foi calculada lá no começo, que tornou essa sequência divisível pelo polinômio gerador, tá? Quando você calculou essa mensagem aqui do data mais o FCS, o resultado disso lá no transmissor, ele é divisível pelo polinômio gerador, e o resto aí era para dar zero, porque o cálculo foi feito de forma com que o resto desse zero, tá? Quando você refaz esse cálculo aqui da divisão, se o resto der zero, quer dizer que deu tudo certo, que a sua mensagem data é a mesma do que a que você enviou. E se o resto der diferente de zero, certo? É a forma que o CRC faz, né, para fazer essa comparação aqui, tá? Se o resto for diferente de zero, ele conclui que houve erros na transmissão, né? Que o data linha não é mais igual ao data, né? Houve algumas inversões de bits. Então, a teoria ou né, a parte conceitual por detrás do FCS, né, e do CRC é essa, tá? Envolvendo essas divisões de polinômios. Aí tem a questão realmente do detalhezinho do cálculo, né? Porque aí vocês precisam, aqui no slide 14, ele vai falar aqui sobre essa questão dos tamanhos dos bits, dos tamanhos das mensagens, né? Então,
O FCS, ele sempre tem um tamanho de n menos k, e isso depende do polinômio gerador que você usou, né? Aí ele vai falando aqui da questão, ele vai nomeando algumas dessas sequências, tá? Por exemplo, T é o quadro inteiro de n bits, né? D é só o bloco da mensagem de k bits. FCS, né, que é o F, é o n menos k, isso aí eu já falei para vocês. P, que vem lá do padrão do polinômio gerador, ele tem um tamanho fixo de n menos k mais 1, tá? Então, sempre esse tamanho P, ele vai ser fixo, tá? Você, tendo o tamanho n, tendo o tamanho k, você tem essa formulazinha aqui para calcular o tamanho da sequência de bits do polinômio gerador, né? Ele é pré-determinado. E é o divisor, né? É o denominador daquela fração, ok? E aí, como é que você calcula o FCS, né? Você primeiro pega o D e você faz uma operaçãozinha nele para colocar no lado direito dele, né, nos bits menos significativos, justamente a quantidade de bits que vai ser do tamanho do FCS. É como se você deixasse um espaçozinho reservado, né, ali no quadro, para depois inserir o FCS nele. Tá? Então é como se você tivesse uma sequência de bits, que era o teu D, a tua mensagem original, você adiciona zeros à direita dessa sequência, né? E esse número de zeros que você insere, né, é desse tamanho aqui, n-k, tá certo? E aí você pega essa mensagem maior que está inserida com esses zeros e divide pelo P, né? Que é esse padrão aqui do CRC, né? Que é o denominador. E aí você vai ter um resto dessa divisão. O resto, ele tem tamanho n-k, bits, né? E é justamente o FCS. Então, nas questões da lista, varia um pouco o que é pedido lá, né? Tem vezes que é pedido justamente qual é a sequência do FCS, tem vezes que é pedido qual é a mensagem que é transmitida, né? Qual é a mensagem que é transmitida? É justamente o data mais o FCS, né? A sequência inteira. Tem questões que pedem para vocês dizerem se houve erro, se o verificador de erros conseguiu ou não detectar o erro, né? Então, tem questões que dizem assim, olha, a mensagem tal foi transmitida, né? E aí considere que aconteceu um erro no bit 2, né? Ou no bit 5, né? E aí você vai lá, teria que inverter o bit 2, inverter o bit 5 e verificar se o CRC consegue ou não detectar essa inversão de bits, né? Então tem esse tipo de questão. E aí, o que depois vocês vão ter que ver com calma e depois na aula de quinta-feira também tirar essas dúvidas, é na questão do cálculo propriamente dito, né? O cálculo da divisão. Então, esse cálculo da divisão, vocês têm que escolher de que forma vão fazer ele, né? Utilizando a notação polinomial, né? Que é você pegar qualquer sequência de bits e transformar isso num polinômio. Então, tem um bizuzinho assim para fazer isso, não é difícil, né? Porque o bit menos significativo, né, que é o mais da direita, ele está associado ao x elevado a zero, né, que é o primeiro grau do polinômio. X elevado a zero é igual a 1, né? Então, x elevado a zero, x elevado a 1, x elevado a 2, a 3 e assim vai, né? Então, nessa sequência de bits aqui, por exemplo, pegando esse polinômio aqui, né, a gente vê que
4 primeiros bits mais à direita são todos uns, né? Porque estão, no polinômio estão presentes esses graus, né? O grau 0, grau 1, grau 2, grau 3 estão presentes, então os 4 últimos bits da sequência são uns. Depois tem uma sequência de bit 0, né? E os bits relacionados ao grau 11 e 12 também são 1. Né? É como se a mensagem fosse assim, ó. 1, 1, aí tem o grau 10, 0, grau 9, grau 8, grau 7, grau 6, grau 5, grau 4, grau 3 é 1, né? Grau 2, 1, grau 1, 1, grau 0, 1. Então, a mensagem binária, né? A sequência binária correspondente a esse polinômio aqui, ó, é essa aqui. Tá vendo? Ó, os 4 bits menos significativos, eles estão presentes, porque tem o x3, x2, x1 e x0, né? Depois, tem uma sequência de bits que é 0, porque não tem nessa sequência aqui o x4, do x4 até o x10 eles estão ausentes aqui, né? E depois aparece de novo o x12 e o x11, que é justamente esses bits mais significativos aqui, ó. Ok? Então, vocês têm que estudar e aprender, né, como fazer essas conversões de bits para esses polinômios, tá? E aí, essas divisões de polinômios, nessa divisão, você pode fazer de duas maneiras. Tem a maneira de fazer, dividir os polinômios propriamente ditos, né? Ou tem uma forma também de fazer, que eu acho que o Stallings, ele coloca lá, que é fazendo a divisão das sequências de bits. Também tem um bizuzinho lá que dá para fazer dessa forma. Tá? E aí, o Stallings, ele ensina, né, essa forma aqui de fazer a divisão de polinômios. Tá? Então, isso aqui realmente, vocês têm que botar a mão na massa aí de tentar fazer essas contas. Tá bom? Então, tem a lista de exercícios aí para vocês praticarem, tem o João Carlos também, que pode ajudar aí nessa questão dessas contas, tá? E aí vejam aqui, ó, esse cara aqui é o numerador da fração, ou seja, é o dividendo, ok? O P de x, que é o polinômio gerador, é o denominador da fração, é o divisor, tá? E aí, como resultado desse cálculo todo, nós temos um quociente, que a gente não vai usar, mas a gente tem um resto, tá? Esse resto, né, que nesse caso aqui tá representado por uma sequência, por um polinômio, né? A gente tem que transformar isso para uma sequência de bits, tá? E essa sequência de bits é justamente o que vai entrar lá na direita, lá da mensagem, né, no FCS, para formar a mensagem inteira, né, a mensagem que a gente estava chamando de T, né? T, se for a sequência binária, T de x, se for o polinômio que representa essa sequência binária, né? Então, esse T é o que a gente transmite, a sequência inteira do quadro que a gente transmite, né? E aí, lá no receptor, a gente, de posse desse T, a gente joga de novo agora isso no numerador, né? Divide isso pelo mesmo polinômio gerador, faz os cálculos e vê o resto. Se o resto der zero, dessa segunda divisão que é feita lá no receptor, se esse resto der zero é porque deu tudo ok. Né? O CRC, ele conclui que não houve erro. Se o resto der diferente de zero é porque houve erro. Agora vejam que esse esquema de verificação de erros do CRC, ele não é infalível. Tá? Ele não consegue detectar todos os erros, não. Dependendo do polinômio gerador que você usa, como eu comentei antes, né? Polinômios geradores maiores, eles têm mais capacidade de detecção de erros, ou seja, a complexidade aumenta, porque agora você tem que fazer
contas mais complexas, porque quanto maior o polinômio, maior vai ser o número de bits de redundância que você calcula, né? Mais contas você vai ter que fazer, então aumenta a complexidade, né, do algoritmo, mas ele aumenta também a capacidade de detecção dos erros. Mas não é infalível. Pode acontecer, inclusive nas questões da lista a gente explora isso, né? Você calcula o FCS, né? Você né, transmite esse FCS, aí na questão eu digo assim, olha, force que aconteça um erro na posição tal e tal da sequência, e veja se o CRC consegue detectar, né? E aí tem algumas das questões que justamente acontece isso, de você forçou o erro, ou seja, você tem certeza que o erro aconteceu, porque você foi lá e inverteu o bit, e na hora do CRC fazer as contas, ele conclui, ele encontra um resto igual a zero, né? Ele encontra um resto igual a zero, ou seja, na cabeça do algoritmo não houve erro, mas na verdade houve, porque você foi lá e forçou a ocorrência daquele erro, entendeu? É só para vocês verificarem que o CRC ele não é infalível, ele pode cometer erros também, ou seja, na decisão dele, né? Porque a teoria matemática pelo CRC, de trás do CRC, ele é muito interessante para permitir a detecção desses erros, mas ele pode falhar também.